Nossa leitura, São João 12, 47. E não tem nenhum pedido de oração aqui nessa noite. Vou notificar. Irmão Vina fez um procedimento hoje e vai fazer o segundo na sexta-feira. Ela vai fazer 2 angioplastias. Não pode fazer as 2 porque os rins não estavam em condições de fazer as 2, né? Então, fizeram por etapa. Porque o contraste para fazer esse procedimento é um contraste muito forte. Então, dividiu em 2. Hoje, mas já estava bem, eu creio que ela vai superar esse momento difícil e não vamos esquecer dela em oração, tá? Vamos sempre estar colocando a irmã Vina diante de Deus em oração. Eu quero falar a respeito. O irmão Gil agradece por mais um ano de seu aniversário. Um ano de seu filho, Levi, completado hoje. Menino Levi faz hoje aniversário. Deus abençoe, que ele possa crescer na presença do Senhor. E se houver um futuro, que ele possa ser uma testemunha de Jesus Cristo. Nós vamos interceder, orar por ele. Ver não significa conhecer. Ouvir não significa entender. Essa é a verdade. Ver não significa conhecer. Dezenas, centenas de pessoas viram o Senhor Jesus e não conheceram. Essas mesmas dezenas e centenas de pessoas que estou dizendo, por que não dizer milhares, ouviram ele e não entenderam. Aqui está falando da sua primeira vinda, que se repete na segunda vinda. Ver a mensagem e os atos e as obras que Deus realizou através do irmão Brana, que temos poucos registros das reuniões do irmão Brana, como Fundo Cramo Fundo, o profeta do século XX, mas pelo tamanho da obra, que lá é uma ínfima parte, não dá nem para se comparar. Mas vemos, né, lemos e vemos os acontecidos nas suas campanhas, nas suas cruzadas ao redor do mundo. E hoje o irmão Brana, para o mundo, ele é um homem esquecido. Um pequeno remanescente tem tomado conhecimento de quem foi o irmão Brana. Agora, tomar conhecimento de quem foi o irmão Brana é algo muito importante. Mas não te põe no arrebatamento. Não te põe no arrebatamento. O que te põe no arrebatamento é quando você tem a felicidade de ver e conhecer, de ouvir e entender. Se nós fôssemos tecer um comentário sobre isso aqui, muitas pessoas ficariam aborrecidas comigo nessa noite. Porque elas não têm dado a entender
que elas estão conhecendo, que deveriam conhecer, e estão entendendo o que elas têm ouvido. Muitas pessoas ficariam aborrecidas, porque a maneira que elas acham, porque o homem em si, isso é inerente do ser humano, ter razão. Isso é normal. Mesmo que ele esteja errado, ele quer justificar. Me abaixa um pouquinho o som, por favor, irmão Davi. Mesmo que ele esteja errado, ele quer justificar que ele não está errado. Se ele confessar, eu errei, depois que ele fala, eu errei, por quê? Ele coloca uma interrogação. Tá? Então isso é inerente do ser humano. Isso está no homem. Mas o que acontece quando você nasce de novo? Estou fazendo uma viagem aqui. Quem está pela internet não entendeu nada. Tem um avião aqui, dá um rasante em cima da igreja. Então, o que acontece é que eu não posso descansar no que eu acho que é certo. Você não pode descansar no que você acha que é certo e que você está fazendo certo. Você tem que descansar numa única coisa, na palavra. E saber o que Deus falou nesta palavra pela mensagem. Ministério é uma coisa, como se diz, o ministério é misterioso. Essa é a verdade. Muitas coisas são misteriosas. Quando você acha que não é. Quando você acha que não é. Então é uma coisa muito misteriosa. E seria bom, né, que as pessoas tivessem essa reflexão da nossa verdade, do nosso conceito não prevalecer, mas o da Bíblia e da mensagem. E a gente viver por isto. Domingo, 55 pessoas tomaram ceia. Aqui, contada, né, André? Então, 15 pessoas estão de folga, né? Não estão envolvidas com Deus de maneira séria. De maneira séria. Mas isso não preocupa a gente, porque você só ficaria preocupado se você estivesse encontrado, como eu disse, toda a embarcação ela é feita em um projeto de engenharia, esses barquinhos aí do norte do país, não, que afundam aquele rio lá, feito em fundo de quintal. Embarcação, ela tem um projeto para enfrentar tempestade. Ela é projetada para enfrentar as mais severas tempestades no mar. Mas essa embarcação ela pode afundar sem ter tempestade. Se por um descuido ela atingir no fundo da água uma rocha, como foi com o grande transatlântico, né? O Titanic, atingiu uma montanha de gelo, né? Rasgou o casco dele e ele afundou. Mas já tem acontecido de impacto
imperceptível, trincar o casco. E quando o piloto do barco, ou seja, o que está navegando, o capitão, já não tem mais como se salvar, porque está em alto mar, e o barco está sendo invadido pelas águas, porque entrou por um lugar que ele não esperava, que é pelo casco. Você pode puxar na internet para encontrar muitos casos assim. Então, às vezes, as pessoas não estão percebendo que está com o casco rachado. E que o mundo está entrando em conta-gota. Que a incredulidade está entrando em conta-gota. Está entrando em pequenas porções. Quando perceber, já não dá mais para tirar a água de dentro. E tem que se afundar. Pode ser uma comparação tosca, mas é uma verdade. É uma verdade. Então vamos ficar em pé e ler as Escrituras. Doze e 47 de São João. Para aí. Estou com a Bíblia aberta em Lucas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai mo tem dito. Nosso soberano e precioso Senhor, estamos mais uma vez em sua presença para este culto de oração, aonde, Senhor, nós entregamos de corpo e alma tudo que nós temos para interceder por um necessitado, para adorá-lo em espírito e em verdade, e tirar de cena, e sair de cena, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que na verdade, pode ser muito bom, mas não causa resultados positivos para a vida cristã. Por isso, Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor que tire os nossos pensamentos, tire os nossos conceitos, e que possamos dar liberdade, abrir o caminho para o Espírito do Senhor falar nesta noite. E que possamos, Senhor, pela graça, aqui neste culto, aproximar, estar mais perto de Ti, mais perto do Senhor. Estar mais perto significa fazer Sua vontade. Não prevalece a nossa, mas a do Senhor. Não ouvir o nosso arrazoamento, não ouvir o homem que somos, o ser mortal que somos, mas ouvir o ser imortal, aquele que nele habita toda a eternidade. Nós cremos de todo o nosso coração que aqui está a sua presença,
E o nosso trabalho, o nosso culto nesta noite se estenderá para muitos lares, e muitas vidas serão abençoadas, terão sim, ó Pai, a presença do Senhor onde nós estivermos. Aonde estiver alguém, uma pessoa ou duas, no Espírito do Senhor, certamente o Senhor estará presente ali. Pai, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Eu baseei no que estou falando aqui, na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos. E quero falar um pouquinho a respeito disso, antes da oração nesta noite. Isto está acontecendo, e aconteceu na primeira vinda de Cristo, e acontece na segunda. E a gente tem que pedir a Deus, porque Deus vai sondar o seu coração, o quanto nós somos sinceros. A sinceridade é uma parte importante. Porque se você for sincero, mesmo estando errado, Deus vai considerar e vai procurar te guiar aonde nós devemos ser guiados. Agora, nós não podemos inventar uma história. Nós temos que ser sinceros em tudo que acontece ao nosso redor, para dar oportunidade para que o Espírito do Senhor fale conosco. Eu fiz uma pergunta e fui surpreendido. Se eu falar o dia e a hora, vai ficar ruim, né? Eu perguntei se numa reunião, quanto jejum aqui? Quase caí sentado. Nenhum. Isso, eu vou dizer o que é isso. Isso é uma vergonha. É uma vergonha o cristão que não jejua. Jejum não é uma coisa, não é uma ferramenta que você usa indiscriminadamente. Já vi pessoas dizer para mim assim, olha, eu jejuo todo dia, desde que eu levanto até e entrego o meu jejum com o meu jantar. Eu acredito que essa pessoa passou fome. Eu acredito que ela passou fome. Ela não jejuou. Porque jejum não é isso. Jejum é um propósito definido diante de Deus. E por uma causa. Nós temos no relato na Bíblia que Pedro estava jejuando às 3 da tarde, chegou os mensageiros para levar ele para Jope, para pregar. Ele estava em Jope, levar para a casa do ancião de Cornélio, para pregar para a família dele. Pedro estava jejuando. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, vocês sabem o que Pedro falou para eles? Deus tem recebido as suas orações, seu jejum e as suas esmolas. Aquele homem estava jejuando para aproximar mais de Deus. E aquilo moveu Deus de um anjo ir visitar ele e mandar na casa de buscar Pedro para pregar a palavra, e todo aquele povo foi salvo. Foi um povo romano, né? Então, se você ler a Bíblia, o Senhor disse assim, que há certos demônios, ele usou a palavra casta. Casta é uma qualidade. Há certas castas de demônio que não saem a não ser por meio de jejum e oração. E para mim o demônio mais perigoso que tem hoje é religioso. É lógico que tem pessoa que não tem estrutura para jejuar por algum motivo. Tem as suas exceções.
Mas eu estou falando de pessoas saudáveis, que se intitula cristão, e nunca teve uma experiência com Deus de fazer um jejum sério, por uma causa, por um propósito. Eu acho isso, eu espantei, na verdade eu fiquei espantado, quando disseram que, olhei assim, nenhum deles. Falei, que coisa impressionante, né? A pessoa não ter a percepção para aproximar de Deus. Porque não é passar fome, mas é um propósito, é uma maneira de você estar mais perto de Deus constantemente. Se você não consegue orar 12 horas, você pode jejuar 12 horas. E isso leva você mais perto do Senhor, né? Eu estou dizendo porque eu tenho experiência com jejum. Eu já vi o diabo ser destronado, destronado mesmo, através de jejum. Então, isso prevalece, isso é uma verdade bíblica, tá? Uma verdade bíblica. Mas deixa eu dizer o que o irmão Brana disse aqui. Ele disse assim: veja, Jesus era a tônica de tudo isto. A tônica era o fato, a notícia principal, a notícia que era para sacudir o mundo de lado a lado era essa. Que notícia é essa? Deus está encarnado em um homem chamado Jesus. Deus apareceu em nosso meio, e esse Deus tem ressuscitado mortos. Esse Deus tem tomado alguns pães e alguns peixes e alimentou 5.000 pessoas, comeram até se fartar e ainda sobrou. Esse Deus vir parar o mar revolto, fazer a tempestade cessar imediatamente. Isso deveria ser a maior notícia ao redor do mundo. Sacudir o mundo. Há 60 anos atrás encerra a jornada de um profeta que desde 46 até 1965 ele sacudiu o mundo, principalmente os países africanos. E hoje, William Branham é um homem esquecido na sua própria nação. Deus passou entre nós através de um homem. Como Deus passou através de Moisés, passou através de Elias e de Eliseu, ele passou nesses últimos dias, pela última vez ele passa entre nós. O que eu vou falar, deixa eu beber água, quando eu começo a enroscar, o negócio é desenroscar isso aqui. Eu quero que você note uma coisa nisto. Eu entrei nisso para você assimilar isto. É lógico que não tinha 8 bilhões de pessoas no mundo no dia do Senhor. Eu vou arrumar eu vou buscar vou buscar na internet, eu quero saber quantos milhões de pessoas tinha na Terra no dia do Senhor. Hoje eu sei que tem 8 bilhões. Mas veja isso aqui, ó. Se a gente não der valor nisso, eu quero mandar você ir fazer qualquer coisa na vida e deixar de ser besta. Quando eu falo de ser besta, não venha com história de crente para o meu lado, não. Porque se isso aqui não mexer com a gente, não valorizar a gente,
a gente não der valor a isso, e vê isso com superficialidade, então, vamos fazer outra coisa. Vamos vender cachorro quente na porta do estádio, quando tiver um final de campeonato, vender pipoca. Vamos fazer qualquer coisa. Se a gente não der valor a isto aqui. Olha o que o profeta disse. Veja, Jesus era a tônica de tudo isto, porque ele era Deus Emanuel, feito carne. Agora, veja este companheiro Jesus. Você sabia que quando ele veio à terra, não houve, eu acho, 1/10 do mundo que soubesse que ele estava aqui. Para isso vai ficar mais fino ainda. Você sabe que quando aquele precursor, que é João Batista, o Elias daqueles dias, quando aquele precursor veio, quando todas as montanhas e coisas aconteceriam ali, não havia nenhum centésimo da população de Israel, eu creio, que soube daquilo. Não é isso estranho? Eu observei isso aqui na matemática, é até difícil de pensar. 1/100, eu creio, da população de Israel. 1/100, 1 cada 100 pessoas. Certo isso? 1.000 pessoas daria 100. 10.000 pessoas daria 1.000. Certo? 1/100 ficou sabendo, não foi salvo não. Ficou sabendo. Recebeu a notícia. Ei, em 8 bilhões de habitantes na Terra, eu conheço o meu Senhor. Você conhece o seu Senhor? Você serve o seu Senhor? Você ama o seu Senhor? Tudo que você tem está rendido a Ele. A sua vida, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade física de ir e vir, os seus ouvidos que ouvem, seus olhos que veem, seus lábios que falam, está rendido a Ele. O seu tempo, a parte mais preciosa do seu tempo é quando você dá a Ele. Então o nosso tempo é dele. 8 bilhões de habitantes no planeta. Eu levanto a minha mão e tenho o privilégio de conhecer o meu Senhor e o profeta que Ele enviou. E ter segurança que Ele me chamou, me predestinou, me elegeu para estar em pé nesta noite aqui pregando esta palavra. Você parou para pensar? O profeta disse que tinha 1/100 nos dias do Senhor Jesus, que ficou sabendo dele, porque na verdade os que foram para o Pentecoste era mesmo 120, né? Os que subiram no Pentecostes, receberam o Espírito Santo, foram 120, mas ao lado dele na cruz ficou 12, aliás 11, ao redor da cruz ficaram 11, na hora mais cruciante, na hora mais terrível, na hora que Satanás estava fazendo o horror na terra, ficou 12, 11 ao lado dele. E hoje, aqui eu tenho uma igreja nesta noite, com 20 irmãos me ouvindo, aproximadamente, que tem consciência que Ele enviou um profeta, como Ele enviou João.
e que Ele enviou sua palavra, e esta palavra te atraiu. Então, você parou para pensar em 8 bilhões? O que isso faria conosco? Ter o privilégio de, não é um conhecimento superficial, não é uma religião que nós nos tornamos fanáticos, mas sim, Ele veio e nos revelou que este corpo é a sua casa. A tenda que Ele levantou está aqui na terra. Você é a tenda de Deus. Vocês se lembram quando Davi queria levar a arca para Jerusalém? E o problema que Davi arrumou para ele, por estar conduzindo a arca de maneira indevida, em vez de ser nos ombros dos sacerdotes, foi num carro novo de bois. Porque Deus não permitiu que a arca fosse. Davi estava levando a arca para Jerusalém, para a casa dele, mas a arca teria que ir para o seu lugar. E o lugar, presta atenção, e o lugar para a arca ser colocada não estava pronto, não tinha lugar para a arca. Davi estava levando para a sua casa, para Jerusalém. Ele morava em Jerusalém, o seu palácio era Jerusalém, mas a arca tinha que ir para o seu lugar, e para Sião. E por isto, por esta causa, Deus não permitiu. Mas Davi depois foi lá e preparou o lugar para a arca. Ele preparou o lugar para a arca e foi orientado como ele deveria levar a arca, que era nos ombros dos sacerdotes. Agora, a casa estava pronta, o lugar estava pronto, e ela estava sendo conduzida de maneira bíblica, de maneira que Deus ordenou que carregasse a arca nos ombros dos sacerdotes. Então, o mundo, desde o dia de Pentecostes até aqui, Deus não tinha uma casa para morar. Deus não tinha uma casa para morar desde o Pentecostes para cá, desde a primeira era da igreja. Ela passou por 1000 anos de escuridão, de trevas, de morte em fogueira e todo tipo de sacrifício. Depois começou na reforma, lá em 1517, e caminhou reforma, justificação, santificação, e veio na restauração dos dons com os pentecostais. Mas quando Deus enviou Malaquias 4, foi para preparar a casa para Deus vir. Quem que apontou lá no Rio Jordão a casa que Deus iria morar? O profeta Elias. João Batista apontou: este é o meu filho amado, em quem me compraz habitar. Tinha que ter um homem ali para apontar que Deus estava descendo naquela casa. E neste tempo tinha que ter um profeta para mostrar Deus em carne, a morada de Deus. Deus desceu aqui na terra, abriu sua palavra, revelou os mistérios para Ele preparar um povo para morar nesse povo, para se esconder atrás desta carne humana, deste véu. Ele veio morar no homem. A tenda de Deus está na terra. O diabo pode uivar o quanto ele desejar, uivar, fazer o que ele desejar, que Deus está aqui na terra, em sua casa, que são seus filhos eleitos, Ele está. Se Deus mora nesta casa que é você, qual seria de que maneira nós viveríamos? Como seria a nossa vida? Como seria? Deus não cobraria se eu errasse?
será que eu sou tão insensível que o Senhor fala, eu escuto a voz, a minha razão, e faço a voz do Senhor ficar no anonimato? Ou a voz dele tem prioridade? A voz dele é a primeira que fala na minha alma. Todas as vezes que eu não estou fazendo aquilo que agrada o meu Senhor, Ele tem todo o direito de dizer para mim, para, isso não está certo. E quando estou fazendo aquilo que lhe agrada, Ele está ao nosso redor, te animando, te encorajando. De qualquer maneira, Ele não te abandona. Se você errar, Ele te corrige. Se você está fazendo o que é certo, Ele está te animando cada dia a fazer melhor. Agora, eu não posso ser um ser inanimado, eu não posso ser um ser sem ação. Eu tenho que ter ação, eu tenho espírito, eu tenho alma, eu tenho movimento, eu tenho um cérebro, que pode fazer a leitura das coisas que eu escuto, das coisas que eu leio. Eu sou um ser vivente, eu tenho ação, eu estou em ação. Toda a ação que eu tenho do meu cérebro, do meu espírito, da minha alma está rendido a Deus. Eu estou movendo como Ele se move, nós estamos movendo como Ele se move, não movemos do nosso jeito, do jeito do Senhor. Tem que pegar esse homem, pegar essa mulher de dura cerviz, sabe o que é cerviz, né? De dura cerviz, e moer ele, passar esse camarada no cilindro fino, passar no moinho da palavra e moer ele inteirinho, e dizer, como disse Jeremias, Senhor, me quebra inteirinho, e me reconstrói, me faça um vaso novo, não da minha maneira, mas a sua mão habilidosa, molda-me, Senhor. E isso não pode ficar apenas em palavras formais, mas um desejo na alma, uma vontade de estar mais perto dele, e de estar presente e fazer parte desta causa, porque se o reino entrou em você, você entrou no reino. Se o reino não entrou em você, você não está no reino. E se você não está no reino, você não tem um morador nesta casa, você não dá muita importância ao que eu estou pregando aqui nesta noite. Mas se o reino entrou aí e está aí, então você sabe que você é parte desse reino, e você tem a sua parte, você tem a sua ação ali, ou seja, o seu compromisso de fazer esse reino mover. Orar é fazer o reino mover, pregar aqui é fazer o reino mover, jejuar é mover este reino, adorar o Senhor é mover este reino. Estamos aqui para mover o reino de Deus, que esse reino desceu dentro de ti e no seu coração. Deixa eu terminar. Você sabe que quando aquele precursor veio, que era João, quando todas as montanhas e coisas aconteceriam, ali não havia nenhum centésimo da população de Israel, eu creio. Ele disse, que soubesse daquilo, que soubesse. Pega essa avenida que passa lá em cima, ela chama Parapuã, e vai de casa em casa, um do lado, outro de outro, perguntando, você conhece o mensageiro da hora? Você sabe que Deus enviou um profeta? Ao terminar a avenida, você vai ver quantas pessoas sabem. Nenhum. Fica na porta de um estádio, depois de uma partida de futebol, vê se alguém conhece o que está acontecendo aqui na terra hoje. Você pode ir naquela multidão, vocês viram na Avenida Paulista? 45 mil pessoas na Paulista, domingo.
45 mil. Encheu toda aquela avenida. Passe de um por um daqueles e pergunta: você conhece o William Branham? Você sabe que Jesus veio no Monte Pôr do Sol em 63? Você sabia que os mistérios da Bíblia estão revelados? Duvido se 45 milhões de pessoas, 45 mil pessoas, não é isso? Não, foi a estatística da USP, 45. Se algum sabia disso. Se eu estivesse lá, eu dizia, eu sei, mas jamais estaria lá. Então, para você perceber da onde você foi pescado, da onde você foi tirado. Isso não é um privilégio do homem. Você não abriu esse caminho. Não foi um privilégio de Noé, Deus chamou Noé. Não foi um privilégio de Moisés, Deus chamou Moisés. Deus tirou Abraão da Babilônia e levou longe da Babilônia para poder tratar com Abraão. Nós precisamos discernir em uma sintonia fina os espíritos que estão ao nosso redor. Eu sempre preguei e também ouvi muitos pregadores. O espírito mais perigoso é o espírito que é mais próximo de você. O que está no Japão não vai me dar problema, na China, seja o que está na luterana, presbiteriana, batista, metodista, católica, não vai ter problema, eu não vou ter problema. Mas aquele espírito que diz que crê como você crê. Esse é o perigoso. Porque sempre tem uma mosca no azeite. Entendeu? Esse é o perigoso. O perigoso é seu parente incrédulo. Esse é perigoso demais. Porque ele vai atravessar o seu caminho, o diabo vai usá-lo para você não ser bem sucedido na vida cristã, ele vai perturbar a família, vai trazer problema na família, e tem pessoas, que não é o meu caso, pela graça de Deus, minha mulher sabe, comigo não, diabo, ou faz do meu jeito, ou comigo não funciona, eu sou dono do meu nariz, ou faz do meu jeito, ou comigo não funciona. Se é parente incrédulo, não faz nenhuma diferença para mim. Ele não se projeta na minha vida, porque eu não deixo. Eu não tenho negócio com ele, eu não sento para conversar com ele, eu não faço sala para ele, não faço, ponto, acabou. Por quê? Porque nós não temos o que conversar. Nós não temos afinidade. Isso não é problema para mim. Eu posso ter muitos problemas de outra maneira, mas desta não. Então, o que eu quero, deixa eu discorrer isso aqui, para trazer para a igreja entender, quem está me ouvindo pela internet, saiba, que nós estamos vivendo numa era de uma explosão demográfica, 8 bilhões de pessoas. É que as pessoas não têm ideia o que é 8 bilhões, você não tem ideia o que é isso. Estou pregando para 100 pessoas. Ou aquela igreja da mensagem é grande, quando tem 200 pessoas. Não tem igreja grande em nosso meio. A igreja, quando começa a ficar grande, eu fico meio apavorado. Porque está na contramão. Igreja que cresce hoje, pela linha da mensagem, pelos acontecimentos, pelo que o profeta falou, está na contramão. O sentido diminui. Por quê? Porque a pirâmide tem a última pedra de coroa, é a menor da pirâmide. Ela é tão pequena que de longe você não percebe.
Essa é a pedra angular. Não é que não tem ministério, né, com mais de 500, chega até 1000 pessoas. Não estou falando por causa disso. Eu estou dizendo que neste momento, qualquer igreja no planeta da mensagem que prega a abertura da palavra vai diminuir, porque aqueles que não são vai ser tirado. Deus sabe como tirá-los. Ora, ali havia judeus e coisas e pessoas de todo o mundo. Agora, recordem, Jesus veio para testemunhar como Salvador do mundo. E isto é correto. Ora, ali havia simplesmente pessoas após pessoas, após pessoas, após raças, após pessoas que nunca nem mesmo souberam nada sobre aquilo. Seguiram em frente exatamente como se o mundo nada soubesse a respeito daquilo. Mas o tempo todo aquilo estava acontecendo no mundo. A conclusão é essa: contar a história depois que passou não fica muito difícil, né? Contar a história antes de acontecer, você tem que saber onde você está. O que o profeta disse no parágrafo 304 que eu acabei de ler aqui é o seguinte: que passou a era da primeira vinda e o mundo não ficou sabendo. Depois de muitos anos, começou, Roma divulgou o evangelho, né, do jeito dela, então foi divulgado no mundo. Mas quando Jesus estava na terra, o mundo não soube, ficou sabendo depois, há muitos anos além. Mas como estamos num tempo acelerado, muito acelerado, porque o tempo seria, como disse o Senhor, o tempo seria abreviado, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E se Deus não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria, são palavras do Senhor. Então, passa um vento frio, e as pessoas não percebem que elas estão se desgarrando sem saber. Estão ouvindo, meu irmão, minha irmã, estão ouvindo? Então as pessoas vão perdendo o gozo, a alegria, o prazer de estar em companheirismo, como estamos aqui hoje. Vou estar aqui sexta, vou estar aqui domingo, estamos juntos em companheirismo. Está perdendo o prazer por isso, a afinidade disso, aí começa até a ser estranho. Por quê? Porque nós não temos uma sequência, porque o nosso prazer é estar juntos. Por quê? Porque o Espírito que está em você me atrai, porque o Espírito que está em mim é o Espírito que está em você. Se nós temos Espírito Santo, Ele nos constrange a estarmos juntos, porque é prazeroso estar junto, é prazeroso ouvir a palavra, é prazeroso dar glória a Deus, é prazeroso ver o Espírito Santo falar na igreja, e a sua alma recebe, aquela voz penetra na sua alma, é prazeroso. Quem não tem prazer, pode ser, né, que você prega e alguém dá uma risadinha lá no banco de canto de boca, né? Para tirar um amém do indivíduo, muito menos lembrando, né, o Senhor Jesus, né? Não tem que tirar amém do indivíduo, mas não fala amém de jeito nenhum. Ou porque não entende, ou porque está viajando na estratosfera da mensagem, né? Lá no espaço sideral. Porque é bom, é maravilhoso ter um lugar para ir. E você sai da sua casa, está me ouvindo, Leonardo? Sai da sua casa, você vai indo para encontrar quem? O Senhor. Que coisa! Eu saio da minha casa e aqui tem um pequeno grupo, e estamos juntos aqui. Eu saí para encontrar o Senhor. O Senhor está em alguém aqui. Isso me atrai.
Isso é um privilégio que poucos mortais estão tendo hoje, de entrar numa igreja e Jesus está te esperando lá. Amém. Poucos lugares hoje. Caça a igreja ao redor do mundo e todas elas não têm Deus. Tem uma religião lá, mas uma igrejinha escondida lá no canto da montanha, lá no sopé da montanha, uma igrejinha com meia dúzia de irmãos. Quando eles começam a falar da palavra, o Espírito está presente ali, o Senhor está presente, e parece que o céu vai abrir, vai cair tudo ali. Quantas pessoas tem? Meia dúzia, mas Deus se faz presente lá. Amém. Olha, eu estava lendo São Lucas capítulo 2, aí a minha esposa estava no quarto, vem cá, eu vou te falar uma coisa. Acho que ela não entendeu o que eu queria falar. Eu estava lendo, fui lá, busquei. O Senhor falou assim para um homem de meia idade: você não vai morrer sem ver o Cristo. Ele tinha 90 anos. E ele estava lá no santuário. E tinha uma fila de crianças para ser apresentada. Ele foi andando, olhou para aquela criança. O texto áureo da Bíblia: tomou a criança e correu dentro do templo, e glorificou e louvou a Deus, e gritou com a congregação: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram, ó Deus, a tua salvação. Agora, aquilo foi intuição? Aquilo foi assim, uma emoção? Ou sobre a criança tinha um sinal para Simeão pegar nos braços? E a mulher cega, Ana, da tribo de Aser, filha de Fenuel, entrou para a fila dentro e parou diante do menino. Ela era cega. Como que ela sabia que ele estava ali? Você percebe que naquela grande congregação, era a nação inteira que ia apresentar a criança, tinha movimento direto a cada 8 dias. E ter dois, um Simeão e uma Ana, que sabia que Jesus estava naquele dia dentro do templo. Pela primeira vez, Deus entrou naquele templo. E lá do outro lado, tem outro casal, Zacarias e Isabel, que sabia o que estava acontecendo. Lá do outro lado, tinha o casal responsável pela criança, José e Maria, 3 homens e 3 mulheres, que sabia. Ninguém sabia. Era uma criança. Muito mais tarde, depois, os apóstolos foram chamados. João apresentou ele no Rio Jordão, mas 30 anos mais tarde, mas naquele dia, aquela criancinha tinha 6 pessoas de todo o mundo, nação e cidade, que sabia: José e Maria, Simeão e Ana, Zacarias e Isabel. 6. Sabia que Deus estava na terra, Emanuel, Deus em carne. Olha, que quero dizer, não fique para contar a história. Passou um mensageiro na terra, teve uma igreja aqui na terra, e Deus se fez presente alguns meses atrás, algum ano atrás. Não conte a história depois, porque sempre as pessoas só tomam conhecimento depois que acontece, só vão contar que houve uma ressurreição e que Jesus passou aqui na terra com o seu povo e no seu povo depois que acontecer. Quando estiver lá na frente, tudo estiver acabado, aí vai levantar uma multidão de pessoas. Nossa, ele passou pela terra, ele estava num grupinho de pessoas, e a gente não viu, e até mesmo ouvimos falar dele, mas não demos muita atenção. Acabou, passou, não volta nunca mais. Tem se cumprido a palavra. Então é um tempo de
vigilância, é um tempo de perseverança, é um tempo de você estar atento ao mover de Deus. Vou ler esse outro parágrafo aqui. Porque ele não os deixou saber. Aqui é uma pergunta. O profeta diz assim: porque ele não os deixou saber. Ele veio àqueles que estavam predestinados para a vida eterna, e foram aqueles que o receberam. Não faria nenhum efeito dizer coisa alguma para o restante deles, porque ele não poderia redimi-los, porque eles não eram nem mesmo redimíveis. Escute isso. Eu vou ler. Essa aqui é perguntas e respostas sobre o selo. Nesse dia, para pregar o 7º selo, o profeta pôs perguntas e respostas e pregou no outro dia. E diz assim: ele veio, e aqueles que estavam predestinados para a vida eterna foram aqueles que o receberam. Não faria nenhum efeito dizer coisa alguma para o restante deles, porque eles não poderiam ele não poderia redimi-los, porque eles não eram nem mesmo redimíveis. Se pregasse para eles, se todos tomassem conhecimento, não fazia efeito nenhum, porque eles não eram redimíveis, eles não eram eleitos. Então dá para ter uma ideia o porquê que você ouviu, e por que você obedeceu, e por que você o ama. Então não era de nenhum benefício se toda Jerusalém e todo o mundo lá do Oriente ficasse sabendo. Se toda a cidade do Oriente ficava sabendo, não ia funcionar, eles não eram redimíveis. Mas o que aqueles eleitos viram, porque eles tinham que ser redimidos, era o tempo deles, era a hora deles. Esse é o nosso tempo, era o tempo de Pedro, era o tempo de Paulo, de Maria, da Samaritana, do Gadareno, foi o tempo deles, do homem lá do tanque de Betesda, mas esse é o seu tempo, esse é o nosso tempo, esse é o meu tempo, amém. Porque foi isto, quando aqueles sacerdotes se colocaram ali, quando ele teve que chegar àquele ponto, porque o predestinado estava ali, em todo o redor, então ele teve que pregar para eles como um grupo. E os grandes sábios que deveriam ter-lhe conhecido disseram: este homem é Beelzebul, nós não deixaremos que este homem nos dê ordens e coisas mais. Veja, nós não faremos isto. Mas uma prostitutazinha, com a vida em si predestinada para a vida eterna, seu nome está imortalmente na palavra de Deus aqui, se aproximou dali, e a primeira vez que aquela luz atingiu aquela sementinha, rapidamente ela soube quem ela era. Deus, o Senhor Jesus veio. Está ouvindo, irmã Amanda, a mais recente aqui? O Senhor Jesus veio para você descobrir quem você é. A Madalena ficou sabendo quem ela era. A mulher do poço, a samaritana, ficou sabendo quem ela era. Então ele vem para revelar a ele e mostrar quem você é. Você é
escolhido, separado, e o sangue de Jesus Cristo te redimiu. E ele agora quis que você tomasse conhecimento da sua redenção. E quando nós tomamos conhecimento da nossa redenção, que você é redimido, então você torna-se uma chama viva, você torna-se um fogo ardente, nada vai te parar. As consequências que vêm durante a vida, os problemas que surgem, as lutas que nós temos que enfrentar, não nos para. Lutas e problemas que enfrentamos são apoios para avançarmos adiante. Nunca tenha os problemas, nunca tenha as lutas e as dificuldades como uma reprovação. Tenha isso como uma pedra para você se apoiar e avançar adiante. Tem pessoa que às vezes você acha que é um grande cristão, mas é chegar um probleminha, ele se abate, está lascado, meu Deus do céu, a coisa está feia para o meu lado. Fica o dia todo sentado, olhando para a parede, né, dona Sônia? Murcho, quieto, abatido. E quando fala, murmura. Quando fala, murmura. Lembra de Jó? Deus deu, Deus tirou, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. A lepra, perda da família, perda dos bens, perda dos amigos, perda da saúde. Perdeu tudo. No monte de cinza, raspando com um caco de telha. Mesmo assim, Deus falou assim, está vendo? Veja aquele homem lá embaixo. Vem cá, capetada inteira do inferno. Vem todos os demônios aqui ao meu redor. Olha lá embaixo. Faz ele mudar. Faz ele blasfemar. Faz ele murmurar. Quem que é o chefe de vocês aí? Você é o chefão? Desça lá e faça Jó mudar o discurso dele. Nunca! Você nunca vai mudar o seu discurso. Em todos os momentos da sua vida, todas as circunstâncias da vida, tome todos os seus problemas e tenha esses problemas como um aliado para você estar mais perto de Deus. Um aliado. Quando você prega assim, e as pessoas o pastor está falando isso, que eu não passo aqui, eu passo. Então eu venho para o meu caminho aqui, passo por onde eu estou passando, por onde já passei e onde eu vou passar ainda. Tem pessoa que reclama, pastor, eu conheço uma moça, uma grande música, de uma capacidade para tocar incrível, e ela não casou. Eu não sei porquê, a moça até bonita, mas não casou, não deu certo. Até um tempo ela estava até depressiva porque não casou. Mas esses dias eu vi ela tocando, falei, que legal, está bem. Quer dizer que ela superou aquela coisa lá. Depois que casa, você fala assim, antes nunca tivesse casado com uma besta como essa. Antes eu nunca tivesse casado com um burro como esse, só da coice, selvagem, indomável. Aí reclama, pensei que resolvi o meu problema, eu trouxe e foi problema para a minha vida. Dê graças a Deus por ser casado e ter filho, dê graças a Deus por ser solteiro e virgem. Dá graça em tudo, viu? Você não sabe se arrumar um abacaxi aí, sabe? Porque de abacaxi o mundo está cheio, né? Tudo podre. Então, a questão é essa. É a gente sentar, apoiar somente no que diz a palavra a seu respeito, e você saber
que tudo que acontece está no conhecimento de Deus e é permitido por Deus, porque nós temos que ser testados, a nossa estrutura vai ser sacudida, a arca foi sacudida, a estrutura da arca foi virada pelo avesso, no mar ela rodopiava com as fortes águas do dilúvio, mas ela parou lá na montanha intacta. Deus, quando faz uma coisa, Ele faz para valer, a arca não afundou, amém, e esta igreja não vai afundar, nem com crítica e nem com pessoas que é contra ela. Ela vai triunfar, ela vai estar na glória. Eu falo com meu coração e alma, dessa igreja aqui vai sair uma noiva para o Cordeiro. Dessa igreja, o Senhor sabe o que eu estou falando, vai sair uma noiva para o Cordeiro. Essa é a verdade. Então, que Deus me ajude, que eu tenha mais uns 5 anos de vida útil aí na causa do Senhor, que eu vou fazer muito barulho ainda. Você tem medo não, que eu não perdi a direção de nada não. Vou indo navegando sobre as águas da palavra. De vez em quando vem uma tempestade lá e sacode para lá e para cá. A tempestade é só para uma causa, para você descer as âncoras e ficar firme. Nunca tenha nada que venha te abalar. O cristão, ele é inabalável. Ele é inabalável. A nossa estrutura é frágil, mas o que está aqui dentro, ele é eterno. Não há nenhuma fragilidade. Amém? Agora, se eu falar para vocês que eu só comecei, vocês vão achar que mas está aqui, ó. Tem 2 páginas aqui. Sexta-feira, a gente vai em frente, né? Mas deixa eu ler uma coisa aqui que eu peguei bem no finalzinho. Olha lá atrás. Quando o Senhor primeiro falou aqui embaixo, no rio, como João Batista foi enviado para ser precursor da minha primeira vinda. Irmão, as assembleias não puderam suportar, nem os unidos da santidade puderam suportar. Eles tinham que ter em algum lugar. Todos eles tiveram que fazer isto, bem? Exatamente, todos eles tiveram que trazer isto para suas próprias casas. Se dessemos continuidade nessa leitura, que eu vou continuar aqui, que isso aqui é fazendo uma obra 156, aqui é o seguinte: quando Deus começou a tratar com o irmão Branham, e o fogo começou a incendiar a América, todo mundo pegava um pouquinho e levava para a sua igreja. Todo mundo levava uma imitaçãozinha ali, uma imitaçãozinha lá, e todos queriam ser o William Branham. Mas ninguém queria pagar o preço de William Branham. Ninguém queria pregar o que William Branham pregava, ensinar como ele ensinava. Esses dias eu estava falando, o que foi oferecido para o irmão Branham, para ele abandonar a doutrina dele, não é pouca coisa. Olha, para de perturbar as mulheres, não incomoda as mulheres, e prega sem comprometer ninguém, e você será o homem mais poderoso do mundo. Nenhuma igreja irá superar a sua igreja. Isso falaram para ele. Ele só respondeu: vou comer pão seco na beira de um rio para beber água, mas não comprometo um tio desta palavra. Eu fico imaginando os que correm atrás de ministério hoje. O irmão Branham, com tudo que tinha, e a pressão para ele deixar
né, de pregar batismo no Senhor Jesus, corte de cabelo da mulher, pintura, aquela coisa toda que sabemos, que é bíblico. Ele veio para abrir a palavra, ele veio para restaurar a palavra, ele veio para pôr as coisas no seu lugar, ele veio para pôr a mulher no seu lugar, para pôr o homem no seu lugar, ele veio para pôr ordem na igreja, ele veio preparar esta casa para receber Deus. Deus não vai entrar numa casa bagunçada. Ele preparou, ele veio preparar um povo, preparar uma igreja, para Deus descer nela e habitar nela. Então, quem preparou a casa de Deus para a arca ir? Davi preparou o lugar e Deus pôs a arca lá. Então, o profeta do Senhor preparou este povo, preparou esta igreja, para Deus descer nesta casa. Nós somos a casa de Deus, então sabemos onde estamos, sabemos como conduzir, sabemos como a mulher deve agir, casada, solteira, o homem, a posição dele, a posição de um ministro, a posição de um diácono, a ordem da igreja, tudo em ordem, para Deus descer e tocar fogo nisso, derramar fogo do céu nisso, e levantar verdadeiros varões e irmãs que podem reprovar o mundo. Ser, sim, um baluarte da verdade nesta hora. Sim, ser uma testemunha nesta hora. Ser, sim, o embaixador do céu. Eu estou aqui na terra, mas o meu lar está lá. Eu estou aqui na terra, eu não sou daqui. Eu estou representando a santidade do meu Deus. Eu estou representando o céu aqui na terra. Que privilégio, que honra representar a Deus aqui na terra. O mortal se revestiu da imortalidade para representar a Deus. Somos representantes da deidade. Deus desceu e habitou nesta casa. E quem preparou essa casa para Deus descer foi o profeta do Senhor. Uma igreja em ordem, um povo em ordem, que ama a Deus, que busca a Deus, que adora a Deus, e que vê os resultados. E que vê os resultados. Nós não temos mensagens sem resultado. Tem para o incrédulo, mas para o crente toda mensagem tem resultado. Eu creio que nesta noite que estou pregando tem trazido um resultado. Amém. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Espero que a igreja esteja absorvendo o que eu estou falando, entendendo. Então não ficaria muito fácil no fim para nós. Não ficaria muito fácil. Vai ficar mais difícil. Escute, eu vou terminar. Você está bem? Seja melhor amanhã. Está fazendo certo hoje? Procure fazer o certo amanhã. Tem desejo de aprimorar? Deus vai te abrir os caminhos para você se aprimorar. Não é hora de ficar atrás. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu falei na ceia, eu vou repetir. Não é hora de você estar matando o culto de ceia. Não é hora de abandonar um culto de oração. Não é hora de deixar a congregação do Senhor. Isso vai te trazer prejuízo, meu amigo. Isso vai te trazer prejuízo. Você não sabe o prejuízo que você está causando para você mesmo. O seu abandono dos cultos. E vocês sabem. Isto é sério. Isto é sério. Ou você acha que o diabo vai perder a oportunidade? Ele não perde uma. Dá uma brechinha para ele, para você ver só o que acontece. Mas aqui está uma igreja que ama. O pastor João Henrique, com aquela cara feia dele, berra. Ele ama? Amo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Você tem que provar que ama
a alma do eleito. Há um abandono de amor pelas almas. Está vendo, irmã Valmira? Há um abandono de amor pelas almas. Você tem que amar a alma. Esse corpo daqui uns dias apodrece, desaparece, não tem nem a figura dele mais. Mas essa alma, ela vai viajar para o seu destino. Por isso, na segunda-feira eu saí, fiz uma visita para a irmã Juliana e continuei viagem para pregar. E a gente se perdeu. Eu sempre vou lá para o Inácio, pela Fernão Dias. Mas naquele dia, entrei ali pelo Jaçanã. Eu estava no Uber, o rapaz é conhecido da gente. Mas então numa rua cabia um carro só. Então numa rua cabia um carro só tinha gente da melhor qualidade. Só tinha gente fina. Olhei assim e falei, sabe que a gente sai daqui? Só que tem duas ruas em bairros diferentes com o mesmo nome. Rua Belo Horizonte, lá onde mora o irmão Inácio, Jardim Brasil Novo. E Rua Belo Horizonte nos Cafundel, não sei de onde. E foi para lá a coisa. O rapaz, assim, a atmosfera era pior. Aí tinha que parar, arrumar um lugarzinho, e comecei a telefonar para descobrir onde a gente estava. Aí descobri onde eu estava. Eu estava numa invasão do lado da Fernão Dias. Aqui está lá no morro, assim. Você conhece lá? Aquela invasão de lá, ela estava lá. Aí eu tive que sair de lá, passar por baixo da Fernão Dias e fazer o contorno para a casa do Inácio. Cheguei exatamente na hora do culto. E tinha lá um pessoal esperando a gente. A gente pregou com alegria. Preguei com alegria. Só não preguei mais porque era culto evangelístico, cansava o povo, senão ia muito longe lá. Mas tinha cerca de umas 20 pessoas para ouvir a palavra. Amém? Vamos continuar? Vocês oram por mim? Nunca esqueço de vocês, nem um dia da minha vida, em oração. Amém? Agora vamos orar um pouco. Vamos ficar em pé? Vou beber uma água aqui e vou orar. População do mundo aí, no tempo de Jesus, estimado, só rapaz, 231 milhões. População do Brasil? Do mundo, mas é do Brasil. O Brasil hoje tem 240 milhões. População do Brasil tem um pouco mais. Do mundo, 231 milhões nos dias do Senhor. Em Israel, a população nos dias estimada em 500 mil pessoas. 500 mil a 1 milhão. 1/100 de 500 mil são 5 mil pessoas. 1/100 de 1 milhão, 10 mil pessoas. 1/100 ficou sabendo. Por quê? Porque 5 mil pessoas comiam pão por 2 vezes. Então, mas de 5 mil saiu ao lado da cruz 11. Eu sou parte desses 11. Você é parte desses 11? Amém? Obrigado, irmão Fábio. Muito boa essa pesquisa aqui. Eu vou até guardar comigo. Isso aqui é muito bom. Senhor Deus, estamos mais uma vez nesse tempo de oração em sua presença. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor responde à oração. Sabemos que o Senhor recebe a mais simples palavra que fora dita neste lugar. O Senhor sonda os corações, o Senhor sonda as intenções, e é por isso que nesta noite preciosa de oração, o nosso tempo é um tanto curto para orar, mas de uma coisa nós estamos certos: o falar não é o volume daquilo que falamos, o tempo que falamos,
mas é o quanto nós estamos em comunhão com aquele que nos ouve, o Senhor Jesus. E por isso, meu Deus, nesta noite, preciosa noite, eu quero apresentar o Senhor, todos esses que estão aqui, apresentar o menino do irmão Gil, que está fazendo aniversário, apresentar, Senhor, a saúde da irmã Alvina, apresentar a saúde da irmã Juliana. Senhor, e se tem mais alguém necessitado, nós oramos. O Senhor conhece a necessidade de cada um, e estas vidas que estão aqui rendidas ao Senhor, bem nós sabemos, Pai, que o Senhor proveu, abriu um caminho para chegarmos em sua presença. O Senhor abriu um caminho para nossa oração chegar diante do trono de misericórdia, e foi o sangue precioso de Emanuel, Deus encarnado, sangrou na cruz o meu Senhor, para abrir o caminho, para estar aqui nesta noite. E as nossas palavras não são polidas, as nossas palavras não há beleza na nossa gramática, mas sai com fogo divino da nossa alma, quando creio que o Senhor está nesta hora abençoando essas vidas pelas quais nós estamos orando. Ó Deus, essas vidas enfermas que passaram por momentos difíceis, nós sabemos que o Senhor nesta noite pode chegar nesse irmão e nessa irmã e falar em seu coração de uma maneira que estronda na sua alma, enchê-lo com o Espírito Santo. Ó Deus, o nosso motivo e objetivo é adorar o Senhor, e nós sabemos que na adoração o Senhor se faz presente. Há uma unção preciosa neste lugar, há uma unção aqui neste lugar, aonde o Espírito Santo está se movendo em nosso meio. Ele se moveu através da palavra, Senhor. Quando neste dia estava meditando aqui, quando o profeta estava respondendo essas perguntas que aqui na abertura dos selos da palavra, então eu estava respondendo essas perguntas e estava dando estimativas. Senhor, foi exatamente isso aqui que foi calculado pelo irmão Fábio. 5.000 pessoas tomaram conhecimento que Jesus estava na terra. Não sei se eles sabiam quem ele era na verdade, mas comeram o pão, comeram o peixe, desfrutaram da sua palavra, desfrutaram dos seus favores, desfrutaram do seu amor, da sua graça, viveram e viram aquele pequeno Nazareno, aquele que nasceu e morou em Nazaré, ali na Galileia. Ó Senhor, depois foi crucificado fora da cidade de Jerusalém, porque o sacrifício é colocado fora do arraial. Ele subiu a montanha, o Calvário, carregou o madeiro, Senhor, o madeiro rústico, ó Deus, o madeiro pesado que sangrou os seus ombros, tendo a ajuda de José de Arimateia. E falando em José de Arimateia, uma descendente dele esteve na reunião do irmão Brana. Oh Deus, aqui está descendentes de Jeová, descendentes de Jeová, descendentes do Cristo, do Messias. Somos, Senhor, feituras de Deus, temos o germe de vida, temos a palavra de vida eterna. Oh, temos gozo e alegria em nossa alma de ter um tempo como esse para a gente adorar, de ter um tempo como esse para a gente louvar o Senhor, dar graças ao nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus, ó Deus de Abraão,
Deus de Isaque, de Jacó, Jacó no vale de Jaboque, Ele mostrou o que Ele tinha por dentro, quando lutou com aquele anjo. Bendito é o nome do Senhor, graças a Deus, louvado seja Deus, Deus que provou Abraão, pedindo o seu filho para o sacrifício. Meu Deus, que prova! Um jovem tenro que nasceu da sua velhice e da promessa, agora vai ser servido em um altar para holocausto e queimado. Oh Deus, ali está o fogo, ali está o cutelo para o sacrifício e incinerar o sacrifício. Abraão não negou o que ele tinha de mais precioso na terra, era o seu filho Isaque. Deus não negou o que ele tinha mais de precioso no céu, era o seu filho Jesus Cristo. Ele não negou, ele subiu ao Gólgota, ele subiu no Monte Calvário, ele derramou o seu sangue para abrir o caminho, para que hoje tivéssemos alegria e o gozo do céu na alma, para que nesta noite nós tivéssemos acesso à sua presença, acesso para ser curado de qualquer enfermidade que o diabo tenha colocado neste corpo desse irmão e dessa irmã. Sim, Senhor, aproximar da sua presença para receber uma porção do Espírito, Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o seu nome. Oh, bendito Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós levantamos a nossa voz, nós clamamos o nome mais precioso que jamais mortais teriam dignidade para pronunciar, este nome que é sobre todo nome, no céu, na terra, embaixo da terra, tudo tem que se render a este nome. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Nós te louvamos e te adoramos, nós te damos louvores, digno é o Senhor, engrandecido seja o seu nome. Aleluia, aleluia, santo, 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 só o Senhor é santo, e só o Senhor é digno, ó Deus, de receber louvor e adoração. De meros mortais que somos, mas cremos de todo o coração, cremos com toda a nossa alma, Senhor. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do nosso Deus. Meu Deus, rocha, oh rocha bendita, que permanece presente aqui nesta noite, como foi presente em todos os dias de Israel no deserto. Aquela rocha era o mesmo pilar de fogo, aquela rocha era a mesma nuvem, e aquela voz ecoava no arraial, porque tinha um profeta, por isso ele falava, ecoava a sua voz da nuvem, naquela grande congregação de 2 milhões de pessoas, porque lá estava o seu profeta, e a sua voz tem ecoado em nossos dias, tem ecoado nesta hora, ecoado aqui, porque tem um profeta que abriu a palavra e nos ensinou como te servir, como te adorar, como te louvar, como aproximar do Senhor. Nós aproximamos pelo sangue, debaixo do sangue. Sem o sangue não pode haver aproximação, sem o sangue não pode haver aproximação. Que o Espírito Santo, que falou na mensagem desta noite,
É o mesmo Espírito Santo que está te inspirando agora mesmo a orar, a falar com Ele. O mesmo Espírito Santo, meu Deus, que está no meu irmão, na minha irmã, que pode parar na brecha por um necessitado, responder a oração de um aflito, responder a oração de um necessitado. É o mesmo Espírito Santo que pode agora entrar nesta casa, entrar neste coração, nesta vida, e fazer uma mudança, e fazer uma completa transformação. Ó Senhor, como é bom estar em sua presença, como é bom te adorar, como é bom te louvar, Senhor, como é bom contemplar a face de cada irmão, de cada irmã, e todos no Espírito do Senhor, e todos na presença do Senhor, e todos desfrutando de um grande tempo de adoração, debaixo desta preciosa unção que está neste lugar. Nós te damos graças, sim, Senhor, que tem lembrado de nós, nesse tempo de escuridão, nesse tempo de trevas, neste tempo, meu Deus, de tanta incredulidade, nesse tempo de morte, morte física, morte espiritual, tempo de guerra, de fome, de peste, tempo de prostituição, de adultério. Acabou o casamento, acabou tudo aquilo que era santo, e tudo que é santo está na noiva, tudo que é santo está no eleito, porque o mundo jaz em trevas, prontinho para ser queimado. O mundo está preparado, disse Pedro, como um tesouro para ser destruído, mas aqui está um povo que carrega o seu nome, um povo que representa o Senhor, um povo que faz parte do seu reino, um povo que entrou no seu reino, porque nasceu de novo, nasceu da palavra, nasceu das águas, nasceu do Espírito. Por isso esse povo carrega esta marca, essa marca de vida eterna, essa marca do céu, essa marca da glória, selados no corpo de Jesus Cristo, preparados, sim, ó Deus, para aquela grande hora de recebermos a chamada, subir para casa. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Graças a Deus por esses pés que caminharam até aqui, por essas vozes que vieram cantar, por essas vozes que vieram orar, por esses corações cheios de temor que veio nesta noite oferecer louvor e adoração ao Senhor. Esse culto aconteceu porque o Senhor nos reuniu aqui. O Senhor te trouxe para esse propósito. O Senhor te deu graça para estar aqui. E quando nós reunimos, o Senhor tratou conosco. O Senhor falou conosco. O Senhor nos ajudou, nos consolou, nos orientou. O Senhor nos exortou. Tudo que nós precisamos para continuar, Ele tem dado em cada culto nesta igreja, meu Deus. Agora estenda, Senhor, a sua mão para todos nesta noite que conosco está em linha nesta oração. Abençoa o seu lar, abençoa sua casa, abençoa a congregação onde esse irmão congrega, o seu pastor. Abençoa, Senhor amado, abençoa os seus filhos, abençoa o seu trabalho, abençoa, Senhor, cada família representada aqui, cada família que você invoca o nome de Jesus Cristo em favor dela. Senhor, a mão do meu Deus está sobre esta gente que teme e ama o Senhor e sabe que o Deus dos céus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se faz presente aqui para responder sua oração, para te ajudar em suas necessidades. Creia de todo o coração e receba as bênçãos do Senhor nesta noite. Estenda essas bênçãos para todos os lares, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Digam graças a Deus. Vamos ficar em pé. Estamos encerrando mais um culto de oração.
Os que estiveram conosco em nossa conexão, Deus abençoe. E estamos aqui de volta na sexta-feira. Espero encontrar você através do nosso canal, encontrar você aqui na igreja para adorar conosco. Deus dê um descanso abençoado, um retorno abençoado. Deus guarde a todos, sua casa, sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos.